Fala, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Mente Vencedora. Eu sou o Carlos Catuípe. Eu sou a Deia, sejam muito bem-vindos. Estamos aí respondendo às perguntas da nossa audiência, que mandam perguntas cabulosas. E você pode mandar a sua pergunta também. Se você tiver aí perguntas sobre autoconhecimento, autocontrole, sobre inteligência emocional, sobre relacionamento, espiritualidade, tudo a gente está aqui para te ajudar. E quero já começar aqui nosso podcast hoje contando uma breve história, né, de que muitas vezes a gente quer que as pessoas mudem, a gente quer ter o controle sobre a transformação das pessoas. E certa vez um rapaz viu uma borboleta saindo do casulo. Aquele casulo estava se abrindo e a borboletinha estava saindo, estava começando a sair, assim, tirando a primeira asinha. Aí o que ele pensou? Eu vou ajudar essa borboleta. Eu vou lá e vou abrir aquele casulo. E ele começou a abrir o casulo devagarinho, né, com cuidado para não machucar a borboleta. Abriu o casulo, a borboleta saiu. E quando a borboleta saiu, ela tombou. E ela morreu. Como assim? O que aconteceu? Ele foi ajudar e, infelizmente, a borboleta morreu. Por que ela morreu? Por quê? Porque ele acelerou o processo, ela não estava pronta para sair do seu casulo, né? Ela precisava romper o casulo com as suas forças, ela precisava ter força suficiente para sair dali. Então, todo o processo que está acontecendo dentro dessa transformação, ele é importante. A gente, às vezes, quer acelerar o processo de evolução das pessoas, mas não é assim que acontece. Então, a gente tem que ter muita paciência para lidar com as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente acha que está ajudando, mas não está ajudando. Você tem que ser uma boa influência para as pessoas, mas deixar que ela aprenda no tempo dela. Essa é a mensagem de hoje, é a nossa história inicial, né? Boa! Temos perguntas aí, perguntas cabulosas, vamos lá. Muitas perguntas aqui, a gente selecionou algumas perguntas, né? E eu já vou começar com a primeira, que eu achei Show. ótima e deve ser a dúvida de muita gente aí. Vamos lá. Como lidar com as críticas? Muito bom, né? Nós, mentes vencedoras, lidamos com as críticas de forma muito tranquila, né? A maioria das pessoas não gosta de crítica, mesmo sendo construtiva, as pessoas entram numa negatividade, não pode falar, né? As pessoas se fecham com a crítica. Só que o que é a crítica? Pensa bem, pensa comigo, a crítica ela é um ponto de vista de alguém, né? É uma visão que uma outra pessoa tem. Então você tem que analisar com calma essa visão. Você pode usar essa crítica como um trampolim para você crescer. Agora, se você entra em negatividade com a crítica, você simplesmente deixou o seu ego tomar conta e você vai ter uma reação negativa. Então, primeira coisa que você tem que perceber é como que eu lido com a crítica, como é que eu recebo essa crítica, né? A crítica, o que é? É um ponto de vista diferente, então eu tenho que ter uma avaliação disso, perceber, posso melhorar? Será que isso eu vou aceitar aquela crítica? Ou seja, trabalhar a tua aceitação sob o ponto de vista diferente e vamos trabalhar melhor nisso. Então você tem uma atitude positiva dentro de uma crítica que muitas vezes pode ser destrutiva, mas você fez a crítica virar construtiva. Fica com essa dica para você. E tu acha, Carlos, que essa questão de crítica, por exemplo, ela também trabalha um pouquinho de ter essa humildade, assim, de entender a visão do outro, né? De como que o outro está vendo aquela situação que é diferente da forma que tu está vendo. Então, tu acha que a gente tem que trabalhar um pouquinho isso também para que a gente entenda e não receba isso só como uma crítica, mas como a visão da outra pessoa. Exatamente. Tudo depende de como você recebe a informação, né? A maioria das pessoas não aceita a crítica. Até tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: critique um sábio e você o torna mais sábio. Critique um tolo e você o torna seu inimigo. Agora, eu pergunto para vocês, será que é fácil a gente encontrar pessoas sábias? Não, é muito difícil. Geralmente a gente encontra as pessoas que não gostam de crítica, e ninguém gosta de crítica, né? Ninguém gosta de ser criticado. Agora, como eu falei, nós que estamos desenvolvendo a nossa mentalidade vencedora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber com calma, né? Ter a escuta ativa. Por que essa pessoa está pensando dessa forma? Quais são as informações que fizeram com que ela tivesse essa visão sobre a minha pessoa ou sobre o que eu estou fazendo? E aceitar aquela crítica ali no sentido de crescimento, não como um afronto, né? Então, como a gente recebe é o mais importante. Então, como eu me importo em relação à opinião do outro, aí é que vai fazer a diferença. Tem uma regrinha que diz, 10% é o que acontece, 90% é como você reage. Então, a nossa reação ela vai ser sempre uma reação ou levada para o lado do ego, né, que é o do conflito, ou
levado para o lado da tua essência, do teu ser divino, que aí você vai perceber o outro como um gatilho para melhorar aquilo que você tem que melhorar dentro de você. E aí, se você percebe dessa forma, aí você tem um grande passo, um grande salto de consciência na tua vida. Eu vou pegar esse gancho e já fazer a próxima pergunta aqui. Bora! Que é como lidar com conflitos e desentendimentos do relacionamento, dentro do relacionamento. Muitos conflitos, muitos desentendimentos, como é que a gente lida com isso? Olha, tem várias áreas de conflito, né? Conflito entre cônjuges, com pais e filhos, ou então dentro de um ambiente de trabalho, muitas vezes, né? Tem aqueles conflitos entre funcionários, às vezes lideranças. Então, como lidar com esses conflitos? Guarda bem essa informação. Primeira coisa que você tem que desenvolver dentro de você, tá? Intrapessoal, é a tua calma, a tua paciência, porque o conflito ele se torna externo quando o conflito interno está manifestado. Ou seja, alguém falou alguma coisa, alguém fez alguma coisa e você se sentiu ofendido, você teve uma reação negativa internamente, você não teve inteligência emocional suficiente para lidar com aquela situação, manter a tua calma e depois desenvolver um diálogo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter calma. Estar num estado mental e emocional de calma para poder conversar com a determinada pessoa numa forma em que vocês vão olhar para o horizonte e perceber o que nós queremos construir daqui para frente, né? Porque não é muito fácil para o ego olhar para os defeitos do outro e dizer, não, essa pessoa é culpada, porque quem é ela para me dizer uma coisa que se ela está fazendo isso? Então, a gente julga o outro, condena o outro, entra na culpa e isso aí não tem fim. É uma coisa que vai simplesmente deixando a gente mal e piorando cada vez mais. Agora, quando a gente percebe isso, pô, minha calma, qual é o meu objetivo? O que eu quero atingir? Né? Eu quero ficar em conflito com essa pessoa, não, mas a pessoa não merece o meu perdão. Calma, o perdão é libertador para quem perdoa, para que você não entre no conflito. Então você mantém a tua calma, pensa, como é que eu posso fazer para solucionar? Foco na solução, sempre, entre ambas partes. Então, quando você se abre para um diálogo, para vocês dois acharem uma conclusão que seja boa para todo mundo, aí está resolvido o conflito. Mas precisa ter calma. Quando não tem calma, o conflito ele se perpetua. Por isso que a gente vê tantas guerras acontecendo, tantos conflitos acontecendo em família, no trabalho, porque as pessoas não conseguem ter inteligência emocional suficiente para ter autocontrole das suas emoções. E essa paciência na hora dessa conversa, manter essa calma, assim, tem uma dica técnica para nós, uma técnica, o que tu pode nos ajudar com isso? Bom, a primeira coisa que você tem que perceber é quando você está saindo da tua calma, né? A calma, figuradamente eu falo, o nome calma é com alma. Você está ali no seu estado de tranquilidade, o seu estado natural é calma, você não é uma pessoa raivosa. Mas alguém fez alguma coisa e você sentiu, opa, me ofendi com aquilo, eu me senti mal. Quando você se percebe, porque dentro de você, quem se sente mal é o teu ego, é ele que entra é o teu instinto animal. Né? Então, nós temos que ter a percepção sobre o nosso instinto. E o controle sobre esse instinto para que você não entre naquele conflito com a outra pessoa. Então, o conflito ele começa internamente. A pessoa me ofendeu. Não, na verdade, você se ofendeu com aquilo que a pessoa falou. Né? Não é a pessoa que te ofende. Esses tempos a gente gravou num outro podcast, um rapaz que eu estava atendendo, que ele falava assim, eu perguntei para ele, como que é a tua relação com teu pai? Ele disse, meu pai me irrita. E com a tua mãe? Minha mãe me irrita. E lá no teu trabalho? Meu chefe me irrita. Então, eu perguntei para ele, quem se irrita? Ele falou, eu. Mas são eles que me irritam. Na verdade, nós nos irritamos. Né? A gente, muitas vezes, entra em conflito com as pessoas por elas, muitas vezes, serem do jeito que elas são. E aí, a dica é, olha para dentro de você, percebe quando você está saindo da sua paz. E aí você, opa, calma, se coloca no teu estado de tranquilidade de novo. E aí você vai ter uma outra reação, uma outra ação. Então, tudo começa com a tua inteligência emocional. Ou seja, conseguir determinar o caminho das tuas emoções. É não deixar as emoções tomarem conta de você. Você ser o líder das tuas emoções. Show. Carlos, e o seguinte, aqui na próxima pergunta, o que fazer quando não me sinto bom o suficiente? Aquela sensação de fracasso, assim, né? De não ser bom o suficiente. Vamos tomar por exemplo um atleta.
certo? Um atleta ele começa a treinar e ele não se sente bom o suficiente. Seus colegas dizem assim, você é ruim, você é café com leite, você não joga nada, você é meia tigela, né? E várias críticas negativas sobre a performance daquele atleta ali. Mas ele é perseverante, ele não desiste, ele vai começar a treinar mais, a treinar mais, a treinar mais. Então, o segredo para você se sentir cada vez melhor dentro daquilo que você quer desenvolver é o treinamento. É treinamento. Quando você não se sente bom o suficiente, significa que você treinou pouco, que você ainda não está preparado para aquilo que você quer apresentar. Eu tenho que apresentar o meu TCC, mas eu não sei, não gosto de falar em público. Por quê? Qual a dificuldade que você tem? Então, nós trabalhamos para ajudar você a se libertar desses medos inconscientes e subconscientes para que você perceba, não, parei, eu domino isso aqui e eu vou treinar cada vez mais. Então, quanto mais você treina, melhor você fica e melhor você vai se sentir com você mesmo para apresentar aquilo que você quer apresentar. E você vai ter um resultado melhor. Então, tem que ter paciência com você, treinamento, e aí você vai ver os seus resultados melhorando. Eu acho que a resposta para isso também está ligada à nossa próxima pergunta. Vamos lá, ó. Como aumentar a minha autoestima? Autoestima. Pois é, muitas pessoas falam em autoestima, né, mas elas não percebem uma coisa muito importante. Antes da autoestima, vem a autoimagem. Como você se vê? Se você se vê de uma forma negativa, a tua estima vai ser negativa, vai ser baixa. Então, tudo depende da tua autoimagem, como você está se vendo. E como você se vê, muitas vezes pelo olhar do teu ego, eu não sou capaz, eu sou um zero à esquerda, eu sou menos, os outros são melhores. Então, muitas vezes a gente se sabota, autossabotagem. Você é um ser divino. Agora, não basta só eu dizer para você que você é um ser divino, você tem que se conhecer. Então você tem que buscar autoconhecimento. O autoconhecimento vai fazer com que você perceba que você não está nessa vida por acaso, você é um ser que tem um grande potencial e que talvez você esteja usando esse potencial contra você. Então quando você começa a se conhecer, você começa a ter mais controle sobre você mesmo e você começa a perceber, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. E aí a sua autoestima ela vai mudar porque a tua autoimagem vai ser diferente, você vai se reconhecer. Que fantástico. E também aquela questão de autoconfiança, né? Eu acho que quando a gente começa a melhorar a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a gente vai se sentindo mais confiante para realmente colocar as coisas em prática. Realizar aquilo que a gente veio realizar. Vamos lá. Então, por que o autoconhecimento é tão importante na vida das pessoas? Conhecimento liberta, mas não basta só conhecimento, Você tem que botar em prática. Autoconhecimento significa você conhecer a si mesmo, Agora, não é só saber o que você gosta de comer, qual é a tua cor preferida, isso tudo é muito superficial. Os meus autores preferidos são esses, eu gosto disso. Não é o que você gosta, mas, primeiramente, entender qual é o propósito da tua vida, quem é você, o que você está fazendo aqui, quais são os veículos e ferramentas da tua consciência que você recebeu para viver essa aventura chamada vida, porque um dia você chegou, um dia você vai embora. E a vida é uma experiência profunda, uma experiência grandiosa. Só que a gente tem que ter esse conhecimento de nós mesmos para sabermos quem somos e, a partir disso, você vai ter uma autoimagem diferente, justamente para você se sentir mais empoderado dentro daquele propósito que você tem na sua vida. Então, o autoconhecimento ele é fundamental para tudo na tua vida, para todas as áreas, para que você se relacione melhor com a sua família, com a sua esposa, para que você seja uma pessoa melhor, um pai melhor, para que você seja um profissional melhor, porque você é a alma do seu negócio. Não adianta você ir lá só por causa de um salário, trabalhar só por causa do dinheiro, não. Você tem que entender que o propósito do seu trabalho é tornar a vida das pessoas melhor. Então, quando você se torna uma pessoa melhor, você acaba entrando dentro da frequência do teu ser grandioso, teu ser essencial. E aí tudo muda e o autoconhecimento é o caminho para isso. A gente sempre está conversando sobre isso, que não adianta também a gente estar colocando sempre alguma coisa à frente das pessoas, na nossa frente. Por exemplo, eu vivo em função da minha família, eu vivo em função do meu trabalho, eu vivo em função dos meus filhos, Então, assim, Deus o livre, acontece da gente perder alguma coisa na qual a gente está ali dando 100% a nossa atenção e 100% a gente só vivendo para aquilo ali, acaba que a vida perde o sentido, Exatamente. E até na pandemia, a gente mesmo conheceu, empresários que acabaram
infelizmente, até se suicidando, porque tiveram problemas graves financeiros, e aí a gente percebe que o quanto aquela pessoa colocou o trabalho em primeiro lugar, e talvez a única importância da vida dele, que era realmente aquele trabalho, né? E pessoas que perdem filhos. Então, assim, gente, é muito, muito, muito importante que a gente consiga perceber o quanto o autoconhecimento, hoje em dia, é de muito valor, né? Porque no momento que tu perde algo muito valioso na tua vida, e aí, quando for tu e tu, sabe? O que vai acontecer ali, né? Como é que vai ser daqui para frente? Então, é difícil a gente pensar nisso, e às vezes a gente acaba pensando nisso só no momento de dor, mas é importante a gente pensar nisso, refletir sem precisar passar por essas dores, né? Para que a gente receba mesmo e comece a buscar esses valores, né, na vida da gente, e a gente vai acabar entendendo que aquilo que a gente tem de mais valor é a gente, né? Exatamente, é que se a gente for analisar, né, mais profundamente, você é filho do Criador, né? O Criador, que a gente chama de Deus, que a gente chama de consciência divina, do Pai, princípio ativo de energia. Então, se você é filho do Criador e você não se conhece, você está usando a energia do Criador contra você. Você está usando a energia da natureza, a sua energia vital contra você, com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, com rancores, com mágoas, com ressentimentos. Então, tudo isso vai somatizando e vai gerando doença para você e separação. Agora, a grande questão é, quando você vira uma chave, você começa a se conhecer profundamente, não estou dizendo assim superficial, conhecer realmente quem é você, qual é a consciência que você tem sobre esses veículos da mente, das emoções, do físico, da energia vital que você está todos os dias usando, né? Você começa a mudar, por quê? Isso te traz um poder de realização, isso te traz... faz com que você não seja uma vítima das circunstâncias externas. Você é uma pessoa que está aqui para fazer a diferença. Se você teve uma perda, se você teve uma dificuldade, você vai buscar sempre uma solução baseada na tua consciência, né? Não nas perdas, não no pesar, mas sim no próximo nível de consciência. E aí a gente vai ter que estar levando para a próxima pergunta, que tem muito a ver com essa conversa que a gente está tendo aqui, que é o que fazer quando sentir que não tem mais tempo para cuidar de si mesmo? Olha aí, a gente acabou de estar, né, batendo... O que fazer quando sentir que não tem mais tempo para cuidar de si mesmo? Olha para cá. Imagina comigo 3 bolinhas, tá? A primeira bolinha é o teu ser, teu self. Segunda bolinha, tua família. Terceira bolinha, teu trabalho. Então, o que depende? A tua família e o teu trabalho depende do teu self, do teu ser. Se você não estiver bem no teu ser, na tua mente, no teu emocional, tua família não vai estar bem, teu trabalho não vai estar bem. Então, o que é mais importante na tua vida? Tua família ou teu trabalho? É o teu ser. Se você não tem tempo para cuidar da tua saúde mental, emocional e física, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. E não só isso, porque se a gente fica doente, a gente adoece a nossa família e adoece o nosso trabalho. Então você tem que estar bem na tua mente, no teu emocional, no teu físico, no teu ser. Isso é primordial. E é se priorizar. Que a gente fica... Mas é aquela velha frase, né, de um grande mestre que disse, se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, vai ter que arrumar tempo, infelizmente, não só tempo, e dinheiro também, para cuidar da sua doença. Então, escolha o seu difícil. Gente, o seguinte, essa pergunta aqui é uma pergunta muito valiosa e é uma pergunta que... Nossa audiência está mandando perguntas maravilhosas, né? Maravilhosas. Então, parabéns para você, parabéns para você. Mande a sua pergunta aqui, ó, pode mandar aqui no direct ou então aqui embaixo mesmo no vídeo, né? A gente vai deixar a descrição aqui. E você pode mandar também lá no Instagram, @carloscatuípe, manda lá no inbox pra gente, ó, pergunta para o podcast Mente Vencedora. Vamos lá. É possível superar a ansiedade ou é algo que eu devo aprender a conviver? É possível, sim, tá? E eu vou começar lançando uma frase para você. A frase é o seguinte: ser positivo não significa que você não vai ter pensamentos negativos. Significa que você não vai permitir que esses pensamentos comandem a tua mente e, consequentemente, a tua vida. Ou seja, a ansiedade ela é um descontrole da mente e do emocional. E aí isso gera
um descontrole físico também. Então, quando você começa a se conhecer, você começa a entender de autocontrole mental e emocional, você tem o controle dos seus pensamentos, você tem o controle das suas reações em relação às coisas que acontecem na tua vida. Então, não é o que acontece, é como você reage. Agora, existem níveis para isso. Quanto mais conhecimento e mais autocontrole você desenvolve, menos ansiedade você vai ter. Não quer dizer que de alguns momentos vão surgir, né, aquelas tensões, preocupações, vai acontecer, mas você não vai permitir que essa preocupação comande a tua mente e automaticamente a tua vida. Você vai ter controle quando você perceber, opa, peraí, olha eu entrando na preocupação, no medo, na ansiedade. Não, não, não. Gratidão, ansiedade, eu agora vou buscar as soluções, vou buscar melhorar a minha vida, vou buscar novas possibilidades, porque você tem o controle, mas você tem que desenvolver essa competência, essa habilidade interna de autocontrole mental e emocional. E aí você se liberta da ansiedade. E aonde tu fala nisso? Onde é que tem A gente alguma fala no nosso curso Mente Vencedora, que você pode adquirir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E vai lá, né? Te informa um pouquinho mais sobre como você pode fazer para entender o passo a passo, porque existe um passo a passo. A gente tem o curso Mente Vencedora para você desenvolver o seu autoconhecimento, seu autocontrole, a reprogramação mental, e também temos o curso Mente Vencedora para a ansiedade, que é mais direcionado a esse sentido de buscar o entendimento do que é a ansiedade. Então, isso aqui já libertou muitas vezes muitas pessoas da ansiedade, e a gente fica muito feliz de cada relato que a gente recebe. Foi o processo, né, que tu mesmo fez para estar se livrando desse problema. Exatamente, né? Eu não gosto de falar muito, mas eu também passei por um processo de ansiedade muito forte, né, durante a minha vida, e foi isso que me trouxe autoconhecimento, porque eu fui buscar conhecimento num tempo que eu estava passando essas dores. E a ansiedade é uma coisa que, quando a gente não percebe, ela toma a nossa mente, né? Porque você não tem percepção, você não tem controle, então você começa a ficar tenso, nervoso, irritado, com falta de ar, parece que o coração vai sair pela boca. Então, tudo isso são sintomas do desequilíbrio mental e emocional, porque a gente começa a imaginar cenários negativos, cenários catastróficos para a nossa vida, para a vida das pessoas que a gente ama, né? Então, a gente deixa a nossa mente à deriva desses pensamentos. Agora, eu tive que buscar conhecimento para justamente ter controle sobre mim mesmo. E aí hoje eu consigo ajudar as pessoas através do livro, através das palestras, treinamentos, e isso é maravilhoso. Mas eu agradeço muito esse processo, né, de ter passado pela ansiedade, porque eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por que eu passei. Então eu ensino as pessoas a terem muita gratidão sobre todas as coisas. Talvez você esteja passando hoje por um processo parecido, e eu digo para você, tem saída sim, tem como se libertar, basta que você comece a olhar para dentro de você, busque mais conhecimento, busque mais autoconhecimento, né? Então leia o livro, faça os cursos, e eu tenho certeza que você vai conseguir também, porque é o caminho que Deus quer para você. Carlos, tem uma outra pergunta aqui, que é qual a importância de estabelecer limites? A pessoa diz aqui que ela não sabe dar limites para outras pessoas. Bom, os limites, né, vão de acordo com aquilo que você tem como valor e princípio. Então, princípio e valor é aquilo que você valoriza para a sua vida, mas muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem e vai permitindo que determinadas situações se repitam. E aí a gente vai engolindo aquele sapo, a gente vai engolindo aquela situação, e isso tudo vai trazendo doença para você. Então você tem que ter assim, muito claro na sua mente quais são os teus valores, aquilo que você valoriza dentro da tua casa, certo? Porque a gente vê assim, muitas vezes eu atendo mulheres que estão casadas, né, e que o marido tem outros relacionamentos. E elas ficam com medo de terminar o relacionamento, mas ficam sofrendo grandemente, né, e sofrendo caladas. Sabem que o marido tem outra, mas ficam ali sofrendo, e isso tudo vai gerando o quê? Uma depressão. E o caminho da depressão leva para um câncer. E aí, muitas vezes, a gente não sabe por que a pessoa está com câncer de mama, ou se manifestou um tumor em algum lugar, é justamente por uma recorrência de pensamento, sentimento, de amargura. E aí, é falta de dar limite. Você tem que perceber quem sou eu, né, e o que eu quero para a minha vida. O que eu quero que na minha vida seja. Como que eu quero que a minha vida seja? E aí, mas eu não tenho coragem, eu não tenho como mudar. Tem, você tem. Você tem escolha. Agora, essa escolha ela tem que ser com firmeza e baseada nos teus princípios e valores. Quando você tem os princípios e valores bem definidos, você não aceita menos que isso.
Show. Eu vejo também que a questão dos limites também, a gente começa a... Como é que eu vou explicar aqui? A dar... Tipo, aceitar pequenas coisas, assim, sabe? Exatamente. Alguma coisa assim que, hoje eu tirei o dia aqui, eu tirei 1 horinha para fazer uma academia. E aí surgiu uma outra coisa, a pessoa, pode fazer isso para mim? Mas tu tinha uma programação que era tua, mas aí tu já está abrindo mão ali para atender a necessidade da outra pessoa. Então, às vezes, a gente tem limites grandes, que nem tu falou assim, o limite, poxa, a pessoa está sendo traída, tem outras coisas. Mas a gente observa que a pessoa chegou nesse ponto porque ela foi rompendo pequenos limites na vida dela. Ela foi atendendo, sabe, dando brechas a pequenas coisas que aí, quando viu, se tornou um grande monstro na vida dela. Mas eu acho que vale a gente também observar isso, né? E tem um ditado que diz assim, né? Se você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. E muitas vezes a gente deixa a nossa vida à mercê das outras pessoas. Faz isso para mim, faz isso para mim, faz isso para mim. Então você é a pessoa boazinha que faz para todo mundo e você quer se sentir amado por todo mundo e fazer para todo mundo. E aí o que acontece? As pessoas não te valorizam, porque você não tem uma agenda, você não cuida de você está cuidando de todo mundo, menos de você. Então a grande questão é, você tem que se priorizar, cuidar de você, cuidar da tua saúde, determinar para você o que é importante para você. Né? Às vezes eu pergunto no treinamento assim, qual é a coisa mais importante da sua vida? Aí as pessoas falam, meu filho, é o meu marido, Cara, a coisa mais importante da tua vida é a tua saúde, porque se você não tiver saúde, como é que você vai cuidar do seu filho, do seu marido, você vai ter uma vida? Então, a tua saúde, é só você não ter doença no físico? Será que é só isso? Não, saúde é o equilíbrio da tua mente, é o equilíbrio do teu emocional, e o físico, como consequência, vai te agradecer grandemente por você ter cuidado de você, da sua mente, dos seus pensamentos. Então, esse é o momento de você olhar para você e perceber o que eu quero para a minha vida, o que eu quero construir, como eu quero estar, que influência eu quero ser para as pessoas à minha volta. Eu quero ser aquela pessoa boazinha que todo mundo diz, como ela é querida, e ninguém valoriza. Não, você tem que impor os teus princípios, os teus valores e ter a tua agenda, né, ter prioridades para a sua saúde, para o teu equilíbrio, e aí você vai ver que as pessoas vão te valorizar muito mais. A gente pode considerar isso também para aquelas pessoas assim que reclamam muito de sobrecarga, né? As pessoas que não conseguem estabelecer limites, elas estão sempre se sentindo sobrecarregadas demais. E aí a gente chega num ponto que a gente pode falar também um pouquinho das pessoas que elas são mais controladoras. Porque as pessoas controladoras, aquelas que acham que conseguem dar conta de tudo sozinha, que acabam não pedindo ajuda. Só elas são capazes. Só elas são capazes. A gente acaba não delegando, não pedindo ajuda. E isso é um problema. Eu vou contar uma história aqui, gente, rapidamente, de uma situação nossa aqui. As meninas eram pequenas, né? E eu, uma pessoa muito controladora, e trabalhando isso, acaba que o quê? Eu trabalhava fora, né? Buscava as crianças na escola e tudo. O Carlos viajava também, na época tinha banda e tudo mais. Só que não bastava o Carlos ajudar em casa, tinha que ajudar do jeito que a Deinha queria. Então, eu vejo hoje, falando com muitas mulheres, em muitas casas, que acaba acontecendo o quê? A gente não pede ajuda, e quando a gente pede ajuda, não basta que a pessoa faça, ela tem que fazer do nosso jeito. Né? E isso acaba evitando com que o parceiro ou com que a outra pessoa ajude. Porque se a pessoa não faz do jeito que a gente quer, o que vai acontecer? A gente vai reclamar, a gente vai criticar, né? Cobrar. E a gente vai cobrar de uma outra forma, e isso vai fazer com que a outra pessoa se afaste, porque ela vai pensar o quê? Cara, nada do que eu faço é suficiente, nada do que eu faço é bom. Então, assim, perceba que a gente tem que entender que as pessoas elas acabam trazendo uma bagagem, né? Aprendeu daquele jeito, e eu tive que aprender a lidar com esse tipo de coisa, né? O Carlos deixava a casa toda bagunçada, as crianças brincavam de quebra-cabeça no meio da sala, era tudo uma bagunça. Para a minha casa, imagina a minha exigência, casa arrumada com 2 crianças pequenas. Gente, é uma exigência muito grande, não existe isso. Então, assim, tem que saber que as pessoas vão
ajudar da forma delas. Exatamente. E aí, quando a gente entra na crítica, cobrança e reclamação, a gente afasta as pessoas da nossa vida, né? Você quer acabar com o teu relacionamento? Crítica, cobrança e reclamação. Ah, mas eu não posso cobrar mais nada de ninguém, Carlos? Pode, mas você tem que usar uma comunicação efetiva e afetiva. E como é que é isso? Essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação que amparadora, né? Do tipo assim, primeiro dê um elogio sincero e depois abra a possibilidade de dar uma sugestão, porque muitas vezes a gente olha para os defeitos dos outros, é muito mais fácil a gente olhar para os defeitos dos outros e apontar os defeitos. Ah, você está sempre fazendo isso, você não faz nada certo, você não sei o quê. Então, você começa a perceber que dentro de você, lá na tua criação, lá desde a tua infância, muitas vezes você recebeu essas pancadas, né? E aí você tem que se libertar disso porque você tem que quebrar esse padrão, você não precisa ser igual. E aí você tem que ter uma comunicação mais afetiva. Olha, filho, eu percebi que você melhorou muito nisso, naquilo ali. Parabéns, viu? Gostei muito. E quer uma sugestão para melhorar ainda mais? Ah, aceito, porque aí a pessoa se abre para a tua sugestão. Ah, o marido fez uma coisa, talvez não tenha feito do teu jeito, daquilo que você, como você gostaria que fosse, mas ele tentou fazer da melhor forma que ele conseguiu. Olha, gostei muito, parabéns, viu? Gostei. Agora, da próxima vez, se você quiser, pode fazer dessa forma aqui também, ó. E aí você ajuda, porque você está primeiro elogiando e depois você está dando uma sugestão. E isso faz total diferença. Faz esse teste aí, depois me manda lá nos direct. Eu quero saber qual foi o resultado. Dá um toque pra gente aqui, como se comunicar melhor aí dentro desse relacionamento. A diferença aí entre do diálogo, da discussão, como que a gente trabalha isso? A comunicação, ela começa dentro de cada um de nós, né? Existe uma voz dentro de você, existe um assunto acontecendo todo momento na tua mente, existe muitas vezes uma tagarelice mental. Então você tem que ter consciência do que está acontecendo dentro de você e calar a voz, aquela voz do conflito dentro de você, né? E começar a olhar para o que é essencial. O que é essencial, Carlos? Essencial é onde você quer chegar, né? Por exemplo, não adianta você dar murro em ponta de faca. Que nem eu falei há pouco tempo, crítica, cobrança e reclamação te levam para afastar as pessoas da tua vida. Então, quando você começa a perceber que a outra pessoa, ela também tem pensamentos, tem sentimentos, e a palavra dita é flecha lançada, talvez uma palavra sua possa doer naquela pessoa para o resto da vida. Então você tem que ter muita consciência de como você vai se comunicar. E a comunicação não é o que você fala, mas sim como o outro entende. Então você tem que ter muita paciência. Se tiver que desenhar, desenha, né? Mas sempre foco na solução, naquilo que você quer atingir. Tipo, o meu objetivo é fazer o quê? Que eu tenha razão sobre ela ou que eu queira chegar num ponto onde a gente se entende e a gente vai criar uma nova realidade para a nossa vida, melhorar aquilo que não está bom, né? Não, eu tenho razão, ela vai ter que admitir que eu tenho razão e pronto. E talvez você fique nesse conflito por anos, que nem irmãos que não se dão há muitos e muitos anos, porque um quer ter razão em cima do outro. Agora, a verdade está acima da razão. E se você simplesmente percebe assim que a tua paz vale muito mais que a razão e no momento que você olha para frente e percebe qual é o meu objetivo, o que eu quero atingir, né? Como que a gente pode unir as nossas mentes para a gente conviver melhor. Então a única pessoa que pode fazer essa mudança é você com você, porque você não pode mudar o outro, né? Esses tempos o discípulo perguntou para o mestre assim, mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Significa parar de tentar mudar os outros e começar a olhar para você, aquilo que você pode melhorar. Nesses tempos eu estava atendendo uma moça, psicóloga, inclusive, que já estava fazendo terapia há mais de 15 anos para tentar se relacionar melhor com a sua mãe. Então eu digo, puxa, 15 anos fazendo terapia para conseguir se relacionar com a mãe? Porque não dá, minha mãe me tira do sério, eu chego lá, a gente discute, a gente briga, ela não me entende. E aí eu perguntei para ela assim, quantos anos tem a tua mãe? Ela falou, 73, 64 anos. Você acha que a tua mãe vai mudar? Aí ela pensou assim, eu acho que talvez ela não mude. Quem é a única pessoa que pode mudar nesse relacionamento? Aí ela se deu conta, sou eu. Vamos fazer essa mudança? Bora fazer essa mudança? Vamos trabalhar a tua inteligência emocional para quando você for falar com ela, não entrar em negatividade, para você ter autocontrole cada vez mais. Sim, aí em poucas sessões mudou totalmente a relação que ela tinha com a mãe dela. E para finalizar, porque estamos chegando no fim. Não, já?
Já eu tô aqui com o livro Mente Vencedora na minha mão, nas minhas mãos. E o seguinte, eu quero que tu finalize aqui pra gente, explicando um pouquinho. O final desse livro aqui, ó, que é ver a vida aqui, ó, com o olhar da criança. Isso aqui é um exercício, tá, gente? Para quem não sabe, ó, aqui no final do livro tem um exercício, chama-se o olhar da criança. Aqui, o olhar da criança significa o quê? Eu vou ler aqui para você porque é muito importante. É pequenininho, tá? Olha a vida com um olhar de criança. Brinque, divirta-se, ria de você mesmo. Aprenda errando. Todos nós aprendemos errando, mas sem se maltratar. Né? Muitas vezes a gente se culpa, a gente erra e acha que é um zero esquerda, um fracassado. Eu pensava assim de mim. Só que o erro faz parte do acerto. A gente não vai se tornar uma pessoa bem-sucedida se a gente não errar. Tem que errar. O erro faz parte do acerto, faz parte do aprendizado. Agora, que as pessoas têm medo de errar, nunca vão sair do lugar, entendeu? Então, todos somos crianças nessa vida, né? Mas nossos corpos crescem e ficamos rígidos, duros, conosco e com as outras pessoas. Então, a sugestão é, acorde cantando uma canção que faça você se sentir alegre todos os dias, né? Acorde cantando essa canção. Mude os padrões, mude a sua rotina, saia da mecanicidade, né? De repetir todo dia as mesmas coisas. Quebre as correntes psicológicas, as preocupações que te impedem de relaxar. Relaxa um pouquinho, sabe? Sai um pouquinho dessa corrente de preocupação que só te coloca medo. Relaxa um pouquinho, acredita mais na tua fonte, no teu poder de transformação. Comece e termine o dia agradecendo os aprendizados que recebeu e os que ainda estão por vir, ok? Crie o hábito de perguntar a cada momento para você mesmo: onde estou? Aqui. Quando? Agora. Só existe esse momento, o momento único da tua vida é o presente. Passado já passou, futuro ainda não chegou. Mas depende de você viver da melhor forma este momento, porque ele vai virar passado. Seja a pessoa que vai fazer a diferença na sua vida. E por fim, mantenha na sua mente só o que você realmente deseja criar. Tá? O futuro é um presente que a gente começa a escolher agora. Brilhe, você é o sol da sua vida. Lembre-se, não importa o que acontece lá fora, importa o que acontece dentro de você. O seu interior, você tem o controle. Você agora é mente vencedora. Vamos pra cima, gente. Vamos pra cima! Show de bola, até o próximo podcast. Mande a sua pergunta, bota pra nós aí. Valeu! Nossa.